O Internacional é eliminado pelo Caxias dentro do Beira-Rio e vê questionamentos quanto ao limite do seu futebol, de sua gestão e do trabalho do Mano Menezes por parte da torcida e da arquibancada. E enquanto isso, à noite, sorteio da Copa Libertadores não anima mais nem um pouco o torcedor colorado. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado, como é que vocês estão? Não pode tá bom, né? Não pode mesmo. Eu vou dizer pra vocês, já vou pedir desculpas pela voz, mas ontem tava bem complicado pra gente pegar e não dar uns gritinhos, né? Porque o Internacional acaba eliminado pelo Caxias em pleno Beira-Rio, quase 40 mil pessoas, quase 40 mil torcedores tentando empurrar o time, levando o Internacional para a final do Campeonato Gaúcho, mas as cobranças de penalidade o Caxias se deu melhor. Estevão bate a última cobrança e não converte. Depois o jogador do Caxias vai lá, ainda tira uma onda dentro do Beira-Rio, dá um tumulto. A gente vai falar sobre todo esse bastidor, muito bastidor também em termos de gestão, muito bastidor em termos de reforço. Fica comigo até o final do vídeo porque tá bem tensa a situação lá no estádio Beira-Rio. Também quero te pedir para tu deixar teu like, te inscrever no canal, ativar a notificação. Vem junto. Eu vi que vocês se inscreveram ontem, tá? Eu vi, mas olha só, tô na mesma barca que vocês. A única coisa que eu tento aqui é trazer um pouco mais de informação e elucidar um pouquinho do que está acontecendo lá no Beira-Rio, nos bastidores, nos corredores. Então vem junto, meu parceiro, vem junto, porque a gente não pode abandonar o Internacional. Pessoas passam, jogadores passam, treinadores passam, mas o Internacional é maior e muito grande do que todos. Então, vamos junto e vamos falar do Inter. Eu vou falar rapidinho do jogo, tá? O Mano, ele, na minha opinião, ele erra muito grosseiramente quando ele tira o Wanderson e quando tira o Luiz Adriano. A substituição que ele deveria ter feito era o Pedro Henrique pelo Depena. Ponto. E partido pro ataque. Ah, Ernest, mas ia desguarnecer o meio-campo. Concordo contigo. Podemos conversar nesse sentido e poderia ter aberto para o Caxias fazer o seu segundo gol, talvez. Beleza, mas daí pelo menos tu mostraria o ímpeto por ganhar. Tu mostraria aquilo que tu falou que lá atrás, né, na quinta-feira, daria a vida, daria sangue, suaria para ganhar o jogo. E não foi o que mostrou. Quando tu troca 6 por meia dúzia, primeiro tu tira o Wanderson, que era um dos melhores em campo, depois tu tira o Luiz Adriano, que também era um dos melhores em campo, e obviamente diminuiu, né, o ímpeto do Internacional. A grande pegada é a seguinte, o Internacional acaba basicamente, vamos dizer assim, impedindo a torcida de voltar a acreditar no time. Porque se tivesse ganho, se tivesse passado para a semifinal, para a final, melhor dizendo, hoje à noite, por exemplo, o sorteio de Libertadores seria um pouco mais tranquilo, seria um pouco mais animado, seria um pouco mais com aquela ansiedade de Libertadores. Agora ninguém mais sabe para onde o Internacional vai. Eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? Ontem, algumas pessoas até questionaram o presidente Alessandro Barcelos sobre a demissão do Mano Menezes. Se o time já não bateu no teto, se por um acaso o trabalho do Mano já não tinha dado no limite, mas o presidente Alessandro Barcelos não vai demitir o Mano Menezes. Um bastidor que eu recebi aqui, o Mano e o presidente Alessandro Barcelos, eles têm não é um combinado, tá? Mas o Mano e o presidente, eles organizaram o seguinte: nós vamos ajeitar o time em termos de liberar jogadores que a gente não quer mais, e enquanto não vier jogadores, o Internacional não vai demitir o Mano Menezes. Tá? E aí eu me lembro muito de que o Inter fez muito parecido com o Ramires, né? Lembra? Enquanto não tinha reforços, não cobrava o Ramires da forma como tinha de cobrar. Enquanto isso, a gente vai, né? Cada vez mais indo com a barriga e cada vez mais a gente vai sendo eliminado de competições. Tem uma outra questão também que eu fico bem preocupado,
bem preocupado. Questão de reforços, porque olha só, o presidente Alessandro Barcelos ontem, ele fala que não vai fazer como gestões anteriores, que simplesmente contratavam a rodo e aí no final do ano, quando vê a outra gestão que chegava, tinha, por exemplo, 8, 9 milhões de uma folha paralela no ano, beleza? Beleza, concordo. Isso aí é legal, austeridade financeira é legal, questão de gestão é legal, tudo isso. Mas não tem, isso não precisa ser o 8 nem o 80. Se tu tem convicção num jogador, tu não vai trazer 4, 5 medianos. Vai lá e traz o Cuejar, paga o Cuejar, paga o Matias Rojas, por exemplo. Tu tem convicção que ele é o 10 que vai te dar, por exemplo, uma boa reserva para o Alan Patrick ou até mesmo uma parceria para o Alan Patrick, tu tem que trazer, meu amigo. Não é, eu não estou pedindo, ou a torcida não está pedindo, que se traga 5, 6, 7 jogadores. Não é quantidade, é qualidade. Porque não tem como tu olhar para o banco de reservas e só olhar guris que não tem a maturação, porque não há um projeto de base. Não adianta chegar e me dizer o seguinte, ó, os jovens estão entrando, existem jovens no grupo. O que adianta? Como é que o Estevão, por exemplo, como é que o Estevão bate o último pênalti de uma decisão e não fica, por exemplo, nem no banco de reservas como num Grenal? Como é que pode ter essa disparidade de não só objetivos, mas de conceitos? Por que ele não serve para ser um reserva no Grenal e ele serve para bater o último pênalti de uma decisão semifinal? Não tem coerência. Como é que o Lucas Ramos entra num Grenal e não entra ontem, por exemplo? E eu nem estou dizendo que o Lucas Ramos é o craque que tem que defender, que tem que jogar, que isso. Não, eu estou falando o seguinte, que a coerência, o projeto base é só botar números ali. Tem ali, então, Matheus Dias, o presidente falou sobre isso ontem. Nós temos o Matheus Dias, nós temos o Luca, nós temos o Lucas Ramos, nós temos o Felipe. Beleza, isso em número é maravilhoso, mas e quando que o Internacional vai mesmo dar valor para essa base? O Matheus Dias era para ter começado o Grenal, ontem começou o Baralhas. Não tem cabimento, vocês conseguem entender onde eu quero chegar? A questão é que se existe um projeto de base, abraça esse projeto de base. Se existe um projeto de reforços pontuais, vai lá e paga na tua convicção. Tu não tinha convicção no Lucas Romero, tu não pode perder o Lucas Romero para o León do México. Tu não pode pegar e ver um clube que está vindo da segunda divisão fazer mais pontos que tu, quando tu bate no peito para dizer que tu é vice-campeão brasileiro. É incoerente. Tu não pode ver um time que foi montado há 2 meses fazer mais do que um time que está com o mesmo treinador, com basicamente o mesmo time titular, com basicamente as mesmas peças e um trabalho já de mais de ano, basicamente, quase. Tá? Vai fazer um ano agora, né? Em maio, vai fazer um ano que o Mano Menezes volta, vem para cá no lugar do Medina. Tu não pode permitir ver o Grêmio mais uma vez campeão. 7 anos sem ser campeão, 2 sem ir à final. 2 sem ir à final. Mas tá pegando no pé do Alessandro Barcelos. Beleza, não tem problema. Então vamos falar o seguinte, tu não pode perder para o Novo Hamburgo nos pênaltis. Tu não pode ver o teu rival chegar e de uma segunda divisão, do nada se remontar tão rápido. É porque eles têm investidores, Ernest. Acha investidor, mano. Olha o tamanho do Inter. O Inter é muito grande, cara. Não tem. Eu duvido que não tenha uma empresa que não quer fazer uma parceria com o Inter. Como é que antigamente existia parcerias de empresários? Delcir Sonda, por exemplo. Vai conversar com empresários, cara. Vai, assim, ó, a austeridade financeira é maravilhosa e eu acho que tem que ser feito isso mesmo. Eu concordo que existe e tem de ter e haver austeridade financeira. Agora, o Internacional é um clube de futebol. O Internacional não é um banco. O Internacional, ele não é uma financeira. O Internacional precisa de investimentos no futebol. Ponto. É isso. A grande questão é reforços, tá? O Gabriel lesionou em outubro. E nós não temos um primeiro volante. Outubro.
No meu lugar, a gente sabia que a gente não tinha centroavante, que o Romero não dava, que o Mica Gordo não dava. A gente sabia. Então, não adianta, meu amigo, chegar e dizer que é difícil. Tu tem 6 meses, faz quase um ano, cara, que tu perdeu pro Melgar e tu não tem o centroavante. Tu trouxe o Luiz Adriano agora porque era uma barbada, porque o cara queria voltar de lá. Qualidade? Tem muito, jogou muito. Mas vamos se ligar, né, meu? Vamos se ligar. É só ver que a questão de austeridade financeira, ela está ligada também a títulos. Também ela está ligada a conquistar campeonatos. Porque a partir do momento que tu conquista campeonatos, o que tu faz? Tu vai lá e ganha dinheiro. E aí a tua austeridade financeira começa a se erguer novamente. O melhor tempo do Inter foi quando o Inter ganhou campeonatos. Melhor tempo do Inter. Porque, primeiro, tinha mais sócios, tinha mais torcida, tinha mais arquibancada, tinha mais dinheiro entrando, os patrocinadores vinham. Então, cara, assim, ó, o grande negócio o futuro do Internacional passa por gestão e a recuperação do futebol. Recuperação do futebol precisa do Mano Menezes. Gestão precisa muito do presidente Alessandro Barcelos e seus pares. Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E vamos junto, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos falar do Internacional e todos os bastidores do Colorado ainda nesta segunda-feira, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.